Olá! Nessa primeira aula do nosso curso, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as regras de escrituração previstas pela legislação do Amapá, recentemente publicadas através da Instrução Normativa número 3, de 2017, a gente vai falar um pouquinho sobre a escrituração do diferencial de alíquotas. Em todas as nossas aulas, a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer a demonstração para vocês dos procedimentos é o Programa Validador Oficial da Receita Federal. Evidentemente, se você tem no seu escritório de contabilidade, um sistema próprio, você vai ter que fazer uma analogia dos procedimentos que a gente vai descrever aqui. O importante é que você observe a regra que foi aplicada no preenchimento dos arquivos, ok? E a gente vai começar fazendo uma analogia entre o livro de registro de entrada em papel e o que vai ser feito na escrituração fiscal digital. Quem já trabalhou com a escrituração de livros em papel deve se recordar que sempre que a gente fazia o registro no livro de entrada de um documento fiscal para o ativo permanente ou de mercadorias para uso e consumo, o imposto devido a título de diferencial de alíquotas era feito como o registro era feito como uma anotação naquela coluna observações do livro em papel. Isso é similar na escrituração fiscal digital, com a diferença que essa coluna observações ela é, na verdade, um registro específico da escrituração fiscal digital. Essas anotações que você faz na coluna observações, no caso da escrituração fiscal digital, elas têm que ser previamente cadastradas em um registro próprio. Quer dizer, se eu vou fazer uma anotação lá no meu livro de entrada, tem um outro lugar com umas tabelas onde eu tenho que fazer uma listagem de todas as anotações que eu vou fazer. É isso que a gente vai ver agora. Aqui na tabela dos contribuintes, nas tabelas do contribuinte, a gente tem as observações do lançamento fiscal. É o registro 460. É aqui que a gente vai cadastrar a anotação que a gente vai fazer referente ao diferencial de alíquotas. O nome, o texto que você vai colocar na descrição dessa anotação, ele não é determinado pela legislação, então você coloca aquilo que você entende que tem que ser colocado. No nosso caso, obviamente, se a gente vai fazer uma anotação de diferencial de alíquotas, vai ser essa a descrição que eu vou dar no registro 460. Feito isso, você inclui o registro e a gente já pode ir lá para o nosso livro de entradas para verificar como é que vai ser feito o débito do ICMS diferencial de alíquotas. Bem, tem 3 registros que obrigatoriamente para qualquer documento fiscal de entrada você vai ter que informar. É o registro C100, o registro C170, que é o detalhamento dos itens, e o registro C190, que é o registro analítico. Para o preenchimento desses 3 registros, você observa o disposto no regulamento do ICMS e o disposto no Guia Prático Nacional da EFD, ok? Feito isso, e um detalhe, quando você for fazer isso, conforme prevê o regulamento, como a gente está escriturando uma nota ou para o ativo ou para uso e consumo, você não pode apropriar o crédito na escrituração dessas notas. Depois que você escritura o registro C100, o C170 e o C190, a gente vai efetivamente fazer a anotação, aquela que antigamente você fazia na coluna observações do livro em papel. Então a gente tem aqui, observações do lançamento. A observação que eu vou inserir nesse documento fiscal, ela é aquela que previamente a gente cadastrou lá no registro 460. Então eu vou dizer, nesse documento fiscal é devido diferencial de alíquotas. Pronto, fiz a anotação. Mas aí você pergunta, Eliane, e o valor? Bom, o valor você não pode de maneira nenhuma informar aqui na descrição complementar do registro 695, tá, gente? O que você vai fazer é abrir o registro C197, vai dizer qual é o código de ajuste de documento que você está utilizando, ele tem que estar, obviamente, relacionado com o diferencial de alíquotas, e vai informar o valor. O código que você vai utilizar, ele depende da situação que você está escriturando. Se você estiver escriturando um documento fiscal de entrada para o ativo, é o AP70001. Um monte de zero aqui, né, gente? São 6. Com o final 1, você está escriturando diferencial de alíquotas de bem para o ativo permanente. Com o final 2,
você está escriturando diferencial de alíquotas de aquisições de bem para uso ou consumo. Supondo que fosse esse segundo caso, então eu informaria esse código de ajuste e diria: eu devo R$ 1.000 a título de diferencial de alíquotas nessa aquisição. Pronto. Você fez no teu livro de entradas a anotação com o procedimento correto do valor do diferencial de alíquotas devido para essa nota, ok, gente? Então, para cada documento fiscal em que o diferencial de alíquotas for devido, você vai abrir um registro C-197 vinculado àquele documento fiscal. Então, vamos supor que aqui nós tivéssemos escriturado 3 notas fiscais e que o valor do diferencial de alíquota de cada uma delas fosse de R$ 1.000. Depois disso, o que é que você tem que fazer? O valor que você debitou no seu registro C-197 tem que ser levado para o seu livro de apuração. Então, a gente vem aqui no livro de apuração e dentro do registro E110, você vai informar, lembra nosso exemplo? 3 notas fiscais com R$ 1.000 de diferencial de alíquotas em cada uma. Então, aqui eu vou informar, olha, nos valores recolhidos ou a recolher, que é o campo 15 do registro, você vai informar, olha, eu devo R$ 3.000 de diferencial de alíquotas. Esse valor tem que bater com o total informado no registro C-197. Quando você informa valor no campo 15, automaticamente você está obrigado a abrir um registro E116 para especificar o código do ICMS, o valor que você vai recolher, a data de vencimento. Você vê que esses campinhos marcados em vermelho aqui são aqueles que obrigatoriamente você tem que informar de acordo com a validação do PVA, que coincide com aquilo que a legislação do Amapá estabeleceu como informação obrigatória no E116. Então, se a gente está escriturando diferencial de alíquota, eu vou colocar aqui o código 003, antecipação do diferencial de alíquotas. A data de vencimento depende da referência. A nossa simulação é de uma escrituração da referência setembro de 2017, então o nosso vencimento é 10/10/2017. O valor, lembra? O total do diferencial de alíquotas. Aqui é muito importante. Se você escriturou 10 notas, não importa, você vai, se todas são diferencial de alíquota, não importa se você utilizou o código de ajuste com final 1, lá do DIFAL, que é aquisição proativa, ou o código com final 2, que é diferencial de alíquota de uso e consumo. Aqui você vai informar o total, porque tudo é diferencial de alíquotas. Então, no nosso exemplo, R$ 3.000. O código de receita, você olha a descrição aqui, ó, diferencial de alíquotas declaração, e aí você informa 1611. Nota que até hoje, quando você entregava a sua DIAP com a apuração do imposto, o único valor que você informava era sempre aqui, ó, o de débito e crédito, que a gente chama de apuração normal, o 1111. A partir de agora, para cada situação de apuração, você tem um código de receita específico. E no caso do diferencial de alíquota, esse código de receita é o 1611. Eu informo a referência e pronto. Feito isso, você vai estar escriturando corretamente o diferencial de alíquotas no teu arquivo do SPED fiscal. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. Se você gostou da aula ou quer contribuir de alguma maneira, deixa suas anotações no comentário que a gente vai ficar muito feliz em ver a sua participação. Obrigada e até a próxima.